programação de hoje começa com um painel sobre a situação financeira dos clubes. Os balanços dos clubes foram recentemente publicados. Nós vamos ter a presença aqui dos dois dos clubes de maior faturamento, o Flamengo e o Palmeiras, 2 analistas especializados nesse assunto, um jornalista, Rodrigo Capello, também super especializado nesse tema. Depois nós vamos ter 2 painéis mais voltados para o marketing, sobre patrocinadores, sobre o novo perfil de torcedor. Nós vamos ter também um painel sobre esse processo de regulamentação do nosso mercado de futebol. E, por fim, teremos um painel dos presidentes para fechar o evento. Mas, antes disso, também um painel super importante e que promete gerar bastante debate, que é sobre o novo modelo de direitos de transmissão, de venda dos direitos de transmissão do nosso futebol. Mais uma vez, obrigado pela presença. Espero que vocês aproveitem bastante. E obrigado pela confiança. Até mais. Obrigado, rapazes. Aproveitando, para quem não me conhece, que eu não estava aqui ontem, né, meu nome é Cristiane Mussi, eu sou repórter de esportes, tenho um tempo de experiência em futebol também, então estou aqui para conduzir esse segundo dia mais uma vez. Primeiro, umas informações importantes, né, para quem não estava aqui, no final do corredor à esquerda se encontram os banheiros. Eu vou pedir para vocês, por conta dos painéis, como eles têm tempos limitados, né, para a gente respeitar os horários de coffee break e almoço no horário certinho. A gente está tentando respeitar isso também para liberar vocês, sabe, que a gente tem que comer, né, não tem jeito. As perguntas, desculpa, vocês vão poder fazer pelo WhatsApp. Eu vou citar o número aqui agora para quem não tem. O DDD é 11 95 000 30 4217. Vocês podem mandar as perguntas durante o painel, que o moderador vai acompanhar as perguntas e ele vai fazer assim que ele achar pertinente, enfim, e cabível ali no momento da discussão. O Wi-Fi do teatro é liberado, né? Teatro CIEE, vocês podem procurar aí a rede. E, por favor, carinhosamente, quando vocês forem postar nas redes sociais o assunto, ou fotos, ou qualquer coisa, usar a hashtag ConaFoot, joguinho da velha, né? ConaFoot, tudo junto. E sobre a pesquisa de satisfação, ela vai ser enviada online para vocês por e-mail, que vocês cadastraram lá embaixo até o dia 19 de maio, assim como o certificado digital da participação de vocês aqui também serão encaminhados por e-mail até o dia 19 de maio. Caso vocês não recebam, pode entrar em contato através do e-mail do ConaFoot, que eles vão resolver tudo para vocês. Tudo bem? Vamos, então, para o nosso primeiro painel, que vai ser sobre a situação financeira dos clubes, né? Uma coisa que é bem complicada no Brasil. A gente vê que a dívida dos clubes praticamente... os clubes estão sempre correndo atrás dessa questão, né? E, hoje em dia, 50% da renda de um clube vem ainda dos direitos de transmissão da TV, né? Então, isso acaba refletindo muito nos clubes grandes, porque eles que aparecem têm mais visibilidade. Então, fica nessa discussão, quem tem mais visibilidade ganha mais, quem ganha mais tem mais recurso para investir, enfim, e os times pequenos como é que ficam nisso, né? Então, a discussão vai passar muito por essa questão de como se igualar os times da Europa em questão de investimento, como é que estão os custos hoje, como é que pode fazer para melhorar e captar novos recursos, e o que estão pensando as pessoas desse mercado envolvidas para realmente melhorar a qualidade dos times brasileiros. Vamos aos convidados agora, então, para essa discussão. Cláudio Prakovnik, é assim que... Prakovnik, desculpa, por favor. Vice-presidente de Finanças do Flamengo desde 2015. César Grafietti, superintendente de crédito no Itaú, com experiência nas análises econômico-financeiras dos clubes brasileiros de futebol desde 2010. Carlos Araque, também se pronuncia assim, Aracaki, desculpa, sócio da Grant Thornton, uma das maiores empresas de auditoria, como disse o Fernando aqui, presente no Brasil, membro do Comitê de Finanças da Confederação Brasileira de Rugby também. Luciano Paciello, CFO, né, uma sigla inglesa aí para dizer chefe de finanças de escritório do Palmeiras, Chief Financial Officer. E para moderar, Rodrigo Capello, jornalista da revista Época, responsável pelo blog Época Esporte Clube. Bem-vindos. Bom painel para vocês. Boa discussão. Muito bem. Bem-vindos a todos. Painel super qualificado. Eu confesso que nesse tempo todo que eu cubro, não vi um painel tão bem montado quanto esse aqui. Os 2 clubes mais ricos, 2 analistas de primeira linha. E aí, de princípio, a gente tem cada um 10 minutos para
fazer uma introdução, expor as suas ideias. Eu não quero gastar os meus 10 minutos para dar mais tempo para perguntas, né? Acho que é legal a gente ter bastante interação. Vou ter o celular, vou acompanhar as perguntas, então quem tiver perguntas, mandem. Mas, inicialmente, eu queria só dizer algumas coisas. Primeiro, o faturamento do futebol brasileiro no ano passado foi absurdamente mais alto, né? O futebol faturou 5 bilhões de reais. Eu estou falando dos 20 clubes da primeira divisão, mais os 4 que subiram, né? Então, você tem a elite do futebol brasileiro, faturou 5 bilhões de reais. É um reajuste considerável em relação a 3 bilhões e 600 milhões de 2015. Então, tem 1,4 a mais na conta dos clubes. E aí, com a situação do nosso futebol brasileiro, era de se esperar que os clubes fossem reduzir drasticamente as suas dívidas. Não. No futebol brasileiro, no ano passado, as dívidas continuaram a subir e foram para 6,4 bilhões de reais. Então, o futebol deve mais do que arrecada, o que é um claro sinal de que as coisas vão muito mal, e, além disso, perdeu uma oportunidade no ano passado de reduzir bem o seu endividamento. A dívida bancária, que é a mais perigosa, desceu um pouquinho, desceu coisa de 100 milhões, mas 100 milhões para quem arrecadou 1,4 a mais, você percebe que o dinheiro foi gasto em outras finalidades. Foi gasto em jogador, salário, contratação, entre várias outras finalidades que todo gestor de futebol tem que dar mesmo, mas que em 2016 era a hora de colocar um pouquinho o pé no freio, né? E aí, o prognóstico que eu faço para frente, ele é um pouco diferente de 5 anos atrás, porque algumas coisas mudaram no mercado brasileiro. Primeiro, os clubes não podem mais ignorar imposto. Se eles ignorarem imposto, se eles deixarem de pagar as dívidas que foram reparceladas pelo Profut, eles ficam sem o dinheiro da Caixa. E a Caixa, hoje, a maior patrocinadora do futebol brasileiro. Em 2016, 25% de todo o dinheiro de patrocínio desses 24 clubes veio da Caixa. É um patrocínio que tem uma grande relevância, os clubes não podem perder ele, não tem um parceiro privado que possa entrar e ocupar esse espaço, então eles não podem perder a Caixa, então eles não podem mais ignorar o imposto. Ponto 1. 5 anos atrás, quando os clubes não tinham capacidade financeira, eles deixavam o imposto para lá, esperavam algum refinanciamento e investiam em futebol. Foi assim que fez o Corinthians, assim que fizeram vários outros clubes 5 anos atrás. E a segunda grande diferença é que, 5 anos atrás, os clubes podiam repartir os seus direitos econômicos entre vários terceiros, empresários, levantar dinheiro com o empresário e usar esse dinheiro para financiar o dia a dia do clube. Em 2015, a FIFA acabou com isso. A FIFA decidiu que só clubes podem ter os direitos dos jogadores, então essa fonte de financiamento, que no Brasil era fortíssima, acabou de uma hora para outra. Resultado, os clubes hoje estão tendo que recorrer muito mais a empréstimos bancários. Empréstimos bancários, eles exigem garantias, coisas que os clubes não têm, ou têm muito pouco. Então, são essas duas grandes diferenças que eu vejo em termos de contexto que mudaram. O imposto não dá mais para ser postergado, o empresário não é mais uma fonte de financiamento como era 5 anos atrás, então os clubes vão ter que andar com as próprias pernas, e as pernas vão mal. Então, era só essa breve introdução que eu queria fazer, um pouco pessimista, como vocês percebem, e eu quero ouvir um pouco mais dos nossos convidados. Vamos começar pela ordem? Com os protagonistas? Aí é uma briga, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm uma rivalidade, inclusive pela parte financeira, aumentou nos últimos meses e no último ano. Vamos começar com o Cláudio, então. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Acho que até é um dever. A gente debate pouco isso externamente. Assim, a gente mantém contato com jornalistas especializados, mas acho que internamente a gente tem que se reunir mais. Os clubes, a união dos clubes brasileiros é um objetivo que tem que ser buscado para o crescimento dessa fatia. No Rio de Janeiro isso é uma coisa bem difícil, tem sido, a gente tem poucos parceiros. No futebol nacional a gente tem mais parceiros, mas é difícil imaginar um crescimento desse bolo todo se os clubes realmente não se unirem e se isso também não passar por uma reforma aí do sistema confederativo. Mas acho que isso é uma outra questão. A gente estava conversando aqui agora há pouco sobre os torcedores de balanço. Eu acho isso positivo. Quer dizer, já demonstra maturidade no mercado. Efetivamente, o número de torcedores que hoje em dia buscam um entendimento melhor das finanças dos clubes que torcem
e também dos conselheiros dos clubes, né, onde essas questões são aprovadas, é muito maior do que no passado. Isso é extremamente positivo e isso acho que é um motor que vai alavancar o futebol brasileiro para uma outra etapa. A paixão é fundamental, não fosse a paixão, nós não estaríamos aqui, né, trabalhamos de graça. Hoje em dia, aliás, mais do que trabalhar de graça, esse tipo de trabalho que a gente faz, baseado na paixão para os nossos clubes, até diminui o nosso prazer, né? Eu, pelo menos, quando o Flamengo ganha, o máximo de sentimento que eu tenho é alívio. Digo, ufa, ganhamos, amanhã não vai ter complicação com a imprensa, vamos pagar as contas tudo tranquilo, vamos manter o nosso orçamento. A gente até deixa de... Essa paixão é até comprometida, de certa forma, mas isso é fruto do profissionalismo. Por isso que eu não vejo o cenário de forma tão negativa, porque eu acho que os fundamentos mudaram. À medida em que existe uma demanda por clubes mais fortes, mais profissionais, se a própria imprensa cobra esse tipo de comportamento, né, debate, se esse assunto se torna mais público, se difunde mais, os clubes são obrigados a mudar esse comportamento. E mais do que isso, não só os clubes, como as confederações. Eu estava conversando agora e a gente estava dizendo, a mudança, a visão profissional do futebol começou com os clubes, e depois, porque era impossível não ser dessa forma, as federações e confederações adotaram esse mesmo procedimento, começaram a mudar e agora estão buscando liderar o processo, o que é correto. Mas o start inicial partiu dos próprios clubes. Efetivamente, a situação dos clubes ainda demanda cuidado, cautela, mas exemplos como o do Flamengo e do Palmeiras são um alento, e assim como de outros clubes também. Esse ano foi muito comentado a questão das luvas de direito de transmissão, que é um evento considerado excepcional, que no Flamengo foi responsável por quase 50% do nosso faturamento. Nos outros países, pode chegar a 35%, 40%, também não é tão grande essa contribuição, essa diferença de contribuição para a receita dos clubes. O fato é que, no caso do Flamengo, por exemplo, falando pelo meu time de coração, o crescimento não se deu por causa disso. O Flamengo vem crescendo, se você pensar o faturamento médio do Flamengo desde 2012, é de 50 milhões. Quer dizer, o superávit médio. O faturamento médio é de 350 milhões. Esse ano foi 510, mas o médio é 350 milhões. O superávit desse ano foi 150 milhões, mas nosso médio desde 2012 é 55 milhões. A nossa dívida cai 14% em média ao ano. Nós já caímos 46% da nossa dívida desde que assumimos no primeiro mandato. Então, é um crescimento sustentável, não é um crescimento baseado em fatos excepcionais. E acho que isso acontece com o Palmeiras e acontece com outros grandes clubes que passaram a adotar um modelo profissional. E essa é a base para qualquer mudança. No Flamengo, a gente passou de um ciclo de desespero quando nós assumimos. Vocês terem uma ideia, quando nós assumimos o clube, contamos dinheiro, vimos o que tínhamos para pagar e o que tínhamos para receber, e chegamos à conclusão que faltavam 130 milhões de reais. Então, era uma situação de desespero. Isso no final de 2012, a gente assumiu de fato em 2013. Revertemos isso com credibilidade, trabalho, alongamento do perfil de dívida, busca de novas receitas, isso é uma história bonita, mas consistente e corajosa, porque é preciso que você olhe, né, de uma maneira de longo prazo, e a visão de longo prazo confronta diretamente com os interesses de curto prazo dos torcedores, onde eu me incluo. Então, é, de certa forma, frustrante, mas quando você tem a realização de que você está fazendo algo para o futuro, isso é extremamente gratificante. O Flamengo não deu um passo atrás, o Flamengo diminuiu os seus passos para que eles fossem consistentes, olhando para o futuro, de maneira objetiva. E assim continuamos a fazer. Nós não vamos diminuir o pagamento da nossa dívida em função de receitas extraordinárias ou não. O Flamengo segue consistentemente na sua política. E a gente passou desse ciclo, né, de reorganização para um ciclo efetivamente, hoje em dia, produtivo. Né? No primeiro momento, quem trabalha com reestruturação de empresas, sabe que o primeiro momento é, né, estancar a sangria. E depois você começa a pensar em produção. Né? Você tem que investir em novas máquinas, em novos produtos, investir no marketing, e aí se entra num ciclo produtivo de crescimento de receitas, e isso que vem acontecendo no Flamengo. A minha visão é de que os clubes, efetivamente, não vão ter outra opção, seja por motivos regulamentares, seja por necessidade de crescimento, uma visão objetiva do processo, a não ser crescer a sua própria fatia. Quando me perguntam para mim, né, eu vejo essa pergunta consistentemente, quando é que o Flamengo, com esse faturamento, hoje em dia, esse faturamento do Flamengo, vocês têm uma ideia, levaria o Flamengo para o 28º, 27ª posição em faturamento no mundo. Quando é que o Flamengo vai ser um Barcelona? Bom, seríamos Barcelona quando o Palmeiras for o Real Madrid.
e vice-versa, porque não há possibilidade dos clubes, né, como nós que estamos aqui, outros, crescerem e virarem Barcelona, se o mercado como um todo não crescer. O Flamengo e o Palmeiras e outros clubes grandes só vão chegar lá se o mercado crescer. Né? Se as receitas de patrocinadores crescerem, se as receitas de televisão crescerem, se a gente começar a vender esse produto lá fora. Então, quando se fala em valores de faturamento da Liga Brasileira, que foi 5,1 que você estava comentando, né? Se eu não me engano, o mercado inglês é 15 bi. Quer dizer, e o mercado espanhol é 8 ou 9 bi. É o dobro. Não é possível, não há possibilidade de nós chegarmos lá, nós vamos lutar para ser campeões do mundo, isso é um jogo. Mas pensar em hegemonia do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, é preciso que esse entendimento aconteça fora de campo, junto às confederações e federações, entre os clubes, e aí sim, com essa visão otimista que eu tenho, nós vamos conseguir chegar nesse ponto. No mais, saudar momentos como esse, agradecer a participação de vocês todos e me coloco aqui à disposição para perguntas. Vamos ao Palmeiras, sua vez. Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite e poder falar um pouco sobre finanças e mercado em geral. Em 2013, quando a gente iniciou essa participação no Palmeiras, até muito parecida com o que o Cláudio explicou, ou seja, a gente começou a olhar como eram as contas, o que tinha para pagar, quanto tinha em caixa e tudo mais, e em algum momento chegamos em abril e acabou o dinheiro. Então, era uma situação bastante complicada, acho que a grande maioria dos clubes viveram ou vivem essa situação. Existem troca de gestões a cada 2, 3 anos e, infelizmente, historicamente, os clubes não veem a instituição como um todo. Elas veem, normalmente, aqueles 2, 3 anos que elas estão lá sentadas, tocando a operação. Então, foi um trabalho bastante complicado, difícil e de trabalho árduo para que a coisa virasse, né, da maneira que está hoje. Então, hoje é fácil, entre aspas, ver o tamanho do faturamento do Palmeiras, que era 180 em 2012 para perto de 500 milhões em 2016, e onde você tem uma torcida, uma clientela bastante clara, né? Ou seja, você não briga, eu não brigo com o Flamengo em relação a consumidor, porque na realidade o palmeirense não vai deixar de comprar produtos do Palmeiras para consumir produtos do Flamengo ou de outro time. E a ideia e o desafio é como é que eu consigo alavancar isso de maneira sustentável. O Palmeiras tem tido receitas recorrentes aí na média aí de torno de 250 a 300 milhões, mas de qualquer maneira tinha que cuidar de um passado bastante complicado de dívidas e acordos judiciais e coisas do gênero. Então, o grande desafio é como é que você consegue fazer um time grande ser competitivo, fazer as contas andarem no caminho perfeito e serem campeões e agradar todo mundo. Eu me lembro muito claramente, na primeira conversa que eu tive com o Paulo, quando a gente começou na gestão, que era um pouco, olha, vamos ter que dar uns 2, 3 passos para trás para dar passos consistentes para frente. Então, não adianta agora a gente começar a pensar em títulos se a gente não tem a nossa cozinha ali toda arrumada, a estrutura da casa bem ajeitada. E foi o que a gente fez. Começamos trabalhando, equalizamos a dívida, alongamos a dívida, mudamos o perfil da dívida. E lembrando que existe dívida boa e dívida ruim. Então, no caso de ter dívida, ela tem aquela conotação pejorativa de dívida, mas, na realidade, existe a dívida boa, quando você faz uma dívida que vai te gerar receita, que vai te trazer retorno e que, por sua vez, vão pagar contas do gênero que vai te trazer benefício, né? Dívida ruim é aquela que você, de parcelamentos fiscais e coisas que você realmente não tem benefício. Foi algo que você devia ter pago ou não pagou, e agora você vai ter que pagar com um encargo efetivamente grande dali para frente, que drena o seu caixa. Ao invés de você fazer investimentos onde você tem que fazer no seu core business, você faz pagamentos para outro tipo de situação. E, na realidade, o grande ponto também, a gente olha os números, talvez 2016, com o aumento de receita de direito de transmissão, onde tem 2 fenômenos bastante claros, né? O primeiro, existia um aumento já pré-definido dos contratos em 16 a 18, e o efeito de renegociação de direitos de transmissão de 19 a 21, ou 19 a 24, dependendo do período que foi fechado com a emissora. E isso dá um salto razoável no número. Concordo com o Cláudio que o mercado de 5,4 bi no mercado de futebol, a gente não consegue fazer ele, da noite para o dia, dobrar e virar algo
nos patamares de Europa ou da Espanha, que são muito menores que o Brasil. Mas isso é um trabalho que, em conjunto com os clubes, fazendo com que o produto fique mais forte, fique mais competitivo, fique mais atraente, realmente nós vamos trazer outros patrocinadores ou outros interessados e parceiros a fazer parte desse negócio. E eu acredito muito no produto futebol. Eu acho que a gente tem que trabalhar para que as coisas realmente façam a coisa acontecer. Haja visto que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, e o que nós temos hoje. Acho que existe um universo de oportunidades bastante interessantes para todos os clubes, independente do tamanho da torcida, do tamanho do clube. O importante é que os clubes se reestruturem, que o clube tenha uma gestão profissional, onde ele atue de maneira bastante responsável, porque é muito simples você comprar jogador e jogar a dívida para as gestões futuras e tentar antecipar o que podia se antecipar de receita no passado, que hoje está vetado também, era a maneira simples de como se opera como se operava um clube de futebol. Mas a conta vem e ela vem bastante salgada, né? Já visto que os clubes têm passado aí e alguns ainda estão passando em relação às suas dívidas. Mas, só para dar uma última pincelada, uma das coisas que a gente tem tentado no Palmeiras, e acho que a gente tem conseguido de maneira bastante satisfatória, é diversificar o bolo de receitas. Então, vamos pegar o exemplo do Sócio Avante, que em 2013 representava R$2 milhões ano, com 9 mil associados. Hoje nós temos mais de 100 mil e um faturamento perto de 42 milhões bruto. Ou seja, é uma fatia bastante considerável de uma receita que não existia e que foi trabalhado. Isso não acontece da noite para o dia, isso demanda tempo e demanda confiança do seu torcedor para ver valor no produto. Então, o que a gente tem buscado é justamente alavancar novas receitas, diversificar o nosso portfólio, porque, mais uma vez, nós temos o nosso público, seja ele de 10, 15 milhões de torcedores, o número que for, mas ele é um público leal, que vai consumir o produto, que ele vai atrair mais pessoas para consumir aquele produto A, B ou C, para fazer um time melhor e entra no círculo que entrando mais receitas, se investe melhor, um time mais competitivo, que ganha títulos e se reverte da melhor maneira possível. Mas acho que tudo isso pode ser feito, mas se não tiver uma gestão ali profissional, comprometida com crescimento sustentável, como o próprio Cláudio mencionou, você pode ser campeão no primeiro, no segundo ano, e depois amargar 3, 4, 5 anos de insucessos, entre aspas, esportivamente, porque, do ponto de vista financeiro, foi feito algo que não era efetivamente o planejado. Então, o importante tenha um plano, que foi o que a gente começou lá em 2013, e acho que o plano continua seguido à risca, para que a gente tenha uma situação bastante confortável no sentido de equilíbrio de contas e no sentido de que os investimentos que podem ser feitos ou que serão feitos no futuro não sejam, de alguma forma, comprometidos com situações que a gente venha a ter no passado. E, bom, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês e estou aberto às perguntas. E me imagino que vocês têm uma série de perguntas para serem feitas e espero respondê-las com precisão. Obrigado. Vamos à introdução do César. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e especialmente ao lado dos dois clubes que melhor exemplificam aquilo que a gente espera, para onde o futebol caminha, que é a soma de gestão financeira, controle e muito cuidado com as finanças. Eu queria pegar um pouquinho da fala deles e do Rodrigo e lembrar uma coisa importante. Nós estamos falando de 5 bilhões de receita no ano passado, numa indústria, lembrando que o país vem de 2 anos de recessão profunda. Então, são pouquíssimas, provavelmente não deve ter mais do que 1 ou 2 indústrias, além da indústria do futebol, que é capaz de, em 2 anos, de menos de 3, 3,5% de PIB, conseguir crescer na velocidade que cresce e com a consistência que cresce. Então, assim, estamos falando de uma indústria que, apesar de ser extremamente mal gerida, e aí eu compartilho um pouco do pessimismo do Rodrigo, ela ainda assim consegue trazer recursos. O que só mostra que ela traz muito menos recursos do que ela poderia, do que deveria, se ela fosse muito melhor gerida. A gente está aqui do lado de dois clubes que, como eles mesmos disseram, tiveram que dar passos atrás, tiveram que encurtar o passo lá no passado para poder olhar para frente e falar, quando eu conseguir caminhar de fato com as próprias pernas, eu vou caminhar de uma forma consistente.
Não é à toa que dos 3 clubes de melhor desempenho no ano passado no Campeonato Brasileiro, nós temos 2 aqui, além do Santos. Mas, assim, o que me chama muito a atenção nessa indústria é que é uma indústria muito peculiar. Ela é uma indústria que a cada 3 anos muda a gestão e é capaz de mudar totalmente a forma de ser gerida do dia para a noite. E jogar fora, abandonar processos como tem sido feito de uma forma consistente por esses 2 clubes. Infelizmente, o que nós temos visto é receitas que crescem e que são muito mal aplicadas. Vocês podem perguntar, pô, mas o futebol não visa lucro, o futebol visa resultado financeiro, visa resultado em campo, certo? É verdade. E gestão é sempre a soma de resultado financeiro com resultado esportivo. Mas para ter consistência e estabilidade de resultado esportivo, é necessário, é fundamental que o financeiro esteja em ordem. Não é à toa que você pega que o futebol brasileiro ele é muito competitivo. Ele é competitivo muito mais pela incapacidade das gestões de se organizarem do que pela própria fortaleza dos clubes. Tá? Qualquer país da Europa, a gente fala muito em espanholização, em algum momento se citou isso, e é uma europeização, na verdade, né? Porque em todos os grandes mercados europeus, você tem 2 ou 3 clubes que disputam títulos e é natural que isso aconteça. Porque os países são pequenos, você vai acabar concentrando em 3, 4 clubes de maior torcida que arrecadam mais recursos efetivamente. O Brasil também tem isso, de certa forma, em cada um dos seus estados. Dado o nosso tamanho, dado o tamanho da nossa população, você tem alguma concentração, mas quando você joga num ambiente nacional, você acaba tendo 12, 13 grandes clubes que acham que vão brigar por título. Infelizmente, isso não acontece. Não deveria acontecer. Mas, na prática, acontece muito porque há uma má gestão e você equilibra tudo por baixo, justamente porque um clube que arrecada 300 milhões no ano e arrecada de uma forma não recorrente vai gastar muito mais do que isso e comprometer as finanças no longo prazo. Então, assim, o que eu queria dizer é que o futebol ainda precisa se estruturar como indústria. Um evento como esse, que traz para o debate gente séria, gente importante, tem que levar isso para a mentalidade de todos os stakeholders desse mercado. Não é possível que o mercado do nosso tamanho fature 5 bi contra 10, 15 de mercados que são populacionalmente menor. Infelizmente, você não consegue trazer isso porque são poucos os clubes que conseguiram efetivamente se entender e entender que precisavam dessa reestruturação. Eu não tenho dúvida que esse ano Palmeiras e Flamengo vão disputar os títulos como disputaram ano passado. Em 2018 isso vai acabar acontecendo de novo, porque os clubes que tiveram receitas enormes esse ano acabaram aumentando seus custos, acabaram fazendo muito investimento, e ano que vem, e especialmente agora em 17, mas em 18, que as receitas caem, porque não vai ter luva todo ano, porque você não consegue vender atleta todo ano, essa receita vai ser incapaz de sustentar os custos. Eu tenho uma séria preocupação de que daqui 1, 2 anos nós vamos ter que repensar, eu estou vendo o Luiz ali, da FUT, mas a gente tem que repensar o que vai acontecer com o Profut, porque vai ter muito clube que vai olhar e vai falar, poxa, não, acabou o dinheiro. Mas claro que acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro porque ninguém fez a lição de casa de controlar custos, de se colocar na condição de que eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer sobrar dinheiro para fazer investimento. No Brasil, se pensa o futebol como vou fazer um investimento hoje para ter algum retorno lá na frente. Só que está tudo desestruturado. Eu lembro que, além desses 2, talvez os clubes menores que consigam se entender como regionais, aí eu posso citar o Bahia, posso citar o Sport Recife, que são clubes que conseguiram se entender dentro do seu mercado e podem ser sustentáveis no médio e longo prazo. Mas os outros 10 grandes clubes do Brasil ainda estão patinando, ainda estão buscando o seu espaço e ainda não entenderam, ou poucos entenderam que é preciso se reestruturar, que é preciso colocar a casa em ordem, que é preciso controlar custos, é preciso abrir mão de disputas no curto prazo para poder ser sustentável no longo prazo. Porque senão fica aquela questão que num ano você disputa uma vaga pela Libertadores, no outro você está brigando para não cair. É muito comum isso. E aí a gente atribui isso à competitividade do mercado nacional, quando na verdade não é isso. Na verdade é uma incapacidade de gestão dos seus recursos, de forma a garantir a perpetuidade do clube. Eu também gosto de citar que a gente acaba caindo numa cilada de uma ditadura de números, né? Então, tudo que você quer divulgar, na verdade, é um ranking de receitas, um ranking de dívida e um ranking de superávit e déficit, quando, na verdade, o futebol e a gestão é muito mais do que isso.
A gente está olhando só as pontas, né, de onde que vem o dinheiro, para onde que ele está indo, o que sobrou dele. Mas no meio do caminho você tem custo, você tem investimento, você tem custo financeiro, você tem que adequar suas dívidas à sua realidade de gestão. Enfim, tem uma série de coisas que a gente acaba debatendo pouco, porque fica preso à ditadura de 3 ou 4 números. Acho que para encerrar aqui e abrir espaço também para o Carlos e para as perguntas, acho que nós temos uma indústria que é fabulosa, mas uma indústria que é muito mal cuidada, né? Enquanto você não tiver uma indústria, e como o Cláudio falou bem, que pense o todo, que se pense como um negócio e leve para fora de campo a rivalidade que tem dentro de campo, nós vamos ficar a cada 2, 3 anos discutindo por que os clubes estão atrasando salário, por que não estão investindo, por que está tendo que vender jogador a qualquer preço. Eu acho que esse é o maior recado em 6 anos de análise profunda que eu tento fazer. Esse é o que eu consigo extrair dessa nossa indústria, uma indústria volátil, muito menos pela estrutura e mais pela forma como ela é cuidada. Bem. Carlos Aragaki, qual é a sua avaliação inicial? Bom dia a todos. De fato, a gente tem percebido que a questão de gestão ultrapassa a questão dos números de balanço, de análises frias, como colocou o César agora, mas a gente compreende um pouco da dificuldade, que é paixão e razão. Dificilmente você irá ver um torcedor na arquibancada com uma certidão negativa de débitos, comemorando. Ele quer título. Essa é a grande dificuldade dos gestores com relação à torcida. E, para quem está muito próximo dos clubes, sabe como é a pressão de uma administração, e nós pudemos até acompanhar o Flamengo, né, nesse início da gestão, a pressão em cima da administração por conta de o Flamengo beirar a zona do rebaixamento, mas manter o orçamento, a estrutura, e hoje alguns clubes do Brasil começam, do ponto de vista de transparência e organização, a mostrar que esse é o caminho desse mercado, que realmente é um mercado fantástico. Está aí o ponto de vista do faturamento de 5 bi. Só para alinhar um pouco a questão de análise de balanço, hoje nós temos muitas análises de balanço e, de fato, nós temos muito mais torcedores de balanço do que tínhamos no passado. Antes era só torcedor de arquibancada. Então, só para organizar um pouco e alinhar com todos a cronologia na linha do tempo de balanço de clube de futebol, eu entrei nesse mercado em 95, quando um fundo de investimento, a Rix Muse, ela investiu no futebol brasileiro, ela optou por Corinthians e Cruzeiro, onde a Rix queria investir no futebol brasileiro. E aí nos foi pedido uma diligência no clube de futebol, nos dois, Corinthians e Cruzeiro, para analisar como era o balanço segundo o investidor ia colocar o dinheiro. Imagine isso há 22 anos atrás, como era um balanço de clube de futebol há 22 anos. De lá para cá, de 95, o que aconteceu? Ocorreu a CPI do futebol. Da CPI do futebol e da Lei Pelé surgiu o artigo 46A, e o artigo 46A na Lei Pelé dizia: a partir de 2002, os clubes de futebol deverão elaborar o balanço financeiro e serem auditados. Então, foi um grande choque para todos os clubes, os balanços eram feitos para os gestores, de fato, para os conselheiros e para quem estava na liderança da administração, com números que focavam os departamentos sociais, o resultado do esporte olímpico, da bote, e por aí vai. E, por tabela, você tinha o futebol financeiro misturado. Então, foi, de fato, um choque inicial para os clubes, lá em 2002, com balanço e mais. Deveriam abrir o balanço para auditorias. E, terceiro, deveriam os clubes publicar o balanço em jornal de grande circulação e no Diário Oficial. Então, ali, acho que foi a primeira mudança, e a gente tinha alguns choques à época, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro contabilizava um jogador como estoque, como se fosse mercadoria, o Fluminense como um investimento, o Grêmio como contas a receber de curto prazo, o Atlético Paranaense como contas a receber de longo prazo. Então, do ponto de vista de análise de balanço, como é que eu analiso o balanço e comparo a situação financeira dos clubes? Era impossível. Isso começou em 2002. Em 2004, nós tivemos a oportunidade de participar, junto com o Conselho Federal de Contabilidade, da primeira resolução que delineava uma certa padronização do balanço dos clubes de futebol. Claro, o nosso benchmark é a própria origem do futebol, que é o inglês. Análise de balanços como Manchester United, Arsenal, Liverpool,
e que a grande maioria dos clubes europeus, que eram companhias abertas, nos deram um benchmark de como os criadores aí, do futebol e da contabilidade na Inglaterra desenvolveram os balanços. Então, nós trouxemos um pouco disso internacionalmente para os balanços de clube nessa resolução CFC de 2004. Depois dela, mais à frente, somente agora, em 2013, o Conselho Federal emitiu uma nova resolução que traz um pouco mais de padronização. É bem verdade que se requer novas mudanças, e com isso nós temos um trabalho forte já sendo desenvolvido inicialmente pela APFUT, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, para que a gente consiga padronizar um pouco mais ainda o balanço, e aí sim, teremos todos os números comparáveis. Tá? Então, essa é a evolução do tempo desta obrigatoriedade, e que faz com que cada torcedor comece a analisar a situação financeira do seu clube, se ele é endividado, se ele teve o maior superávit, se ele teve o maior déficit. Então, o maior desafio nosso ainda é continuar aprimorando as práticas contábeis para que os balanços possam ser analisados, e eu vou, ainda no meu tempo, tecer a minha primeira crítica, que é não do que precisa ser feito para melhorar os balanços, mas os balanços com as práticas de contabilidade atual, muitos deles fogem às práticas contábeis. E o que a gente sente falta muito é que, raramente, os leitores de balanço de clube, eles avaliam o relatório dos auditores. O relatório do auditor, ele aponta algumas inconsistências às práticas contábeis. Então, até para se fazer uma análise adequada de um balanço de clube, eu precisaria olhar o relatório da auditoria para entender se eu deveria fazer algum ajuste ou não. Então, no último balanço, por exemplo, de 2016, há clubes que fizeram uma nova avaliação do seu ativo, tá? Colocar o valor de mercado do ativo do clube. Com isso, aumenta o patrimônio, que era negativo. E por que o patrimônio da maioria dos clubes é negativo? Porque é um acúmulo de déficits acumulados. E por que é um acúmulo de déficits acumulados? Por quê? Porque os clubes, no geral, nos últimos anos, pelas análises de balanço, têm dado déficit. E o déficit é resultado da gestão. E isso é um acúmulo. E cada gestão trabalha para melhorar ou para piorar a situação do clube. De fato, a gente é um pouco otimista do ponto de vista que, atualmente, a gente enxerga que as gestões de alguns clubes têm melhorado bastante, buscado este equilíbrio econômico-financeiro. A maior dificuldade é que as gestões passam, mas o clube fica com os déficits acumulados. Outras situações complicadas de balanço ainda em 2016, para fins de análise, há clube que reavaliou os atletas a valor de mercado e colocou no balanço. E essa prática já foi adotada no passado. O primeiro caso que se tem notícia famoso foi o do Santos, de Robinho e Diego. O Santos buscou o valor compensatório do Robinho e Diego e registrou a receita naquele balanço, também mencionada por sua auditoria. São informações públicas, porque os balanços foram divulgados. Então, você imagina que isso ocorreu em 2003, agora nós estamos em 2016, e o clube novamente avalia o ativo de atletas. Tá? Dando um exemplo, para quem estiver um pouco fora do contexto contábil, é como se eu pegasse a Apple, avaliasse o valor de mercado da Apple e lançasse no balanço. Se o Flamengo fizer isso no balanço, joga fora todos os números do balanço, fica só com a marca Flamengo. Isso não pode, então a gente entende que, fora melhorar a padronização para as análises de balanço, como do Itaú BBA, o que se precisa é que os clubes e as gestões avaliem as discordâncias ou as inconsistências contábeis que eles têm apresentados nos seus números. Mas, para fechar, de novo, apesar dos números serem pouco nefastos, há clubes com endividamentos gigantes. Se a gente avaliar a liquidez dos clubes, da grande maioria, com raríssima exceção em 2016, se o clube fosse fechar as portas, ele não conseguiria pagar as obrigações de curto prazo. Ou seja, para cada R$1 da dívida, ele não teria R$1 para pagar. E isso para quase todos os clubes de futebol. Claro que isso não acontece porque os clubes são entidades sem fins lucrativos e dificilmente você irá ver um clube quebrar como se fosse uma empresa. Mas o otimismo é que, apesar desses números péssimos, esse mercado movimenta bilhões e a gente crê que este caminho, este início desses últimos anos,
de transparência, de melhora de gestão, passem a ser seguidos por todos os clubes. E aí, consequentemente, você passaria a, eventualmente, cativar novos patrocínios. Eu não ficaria agarrado à Caixa Econômica Federal, eu teria outros, e, sucessivamente, os números cresceriam. Essa é a consideração inicial. Muito bem, ele falou sobre padronização de balanço, é uma coisa meio técnica, mas quem padronizar balanços no Brasil, cara, eu faço logo para ter uma estátua, porque é muito difícil a gente analisar os balanços, porque cada um segue um critério, cada um. E não é que eles estão errados, contabilmente, cada um individualmente está certo, mas na hora que você vai comparar um com o outro, tem gente que coloca a receita do atleta líquido, tem gente que coloca bruto, como o Corinthians, tem gente que coloca as luvas, lança como receita, tem gente que lança como antecipação, enfim, é muito difícil de chegar a denominadores comuns e isso causa várias distorções nas análises. Felizmente, temos várias perguntas aqui. Vamos começar com as perguntas dos nossos leitores, não é leitores, né? Estou acostumado com leitores. Bom, o Bruno Duarte diz o seguinte: os representantes do Flamengo e do Palmeiras falaram que o mercado todo tem que crescer, que é algo que tem que ser feito em conjunto. O que se pretende fazer para que o mercado cresça em conjunto? O que de fato tem sido feito ou se pretende fazer, visto que hoje a principal fonte de receitas, os direitos de televisão, são negociadas de maneira individual após a implosão do Clube dos 13. Cláudio, você está numa situação lá no Rio, acho que mais complicada até do que eu passei aqui em São Paulo, né? No Rio os clubes não se entendem. Por que não? Acho que o dissenso, falando especificamente do Rio de Janeiro, acontece em função de visões diferentes do futebol. Esse ônus de se profissionalizar, né, essa visão de longo prazo, não é a mesma visão que reúne todos os clubes. Eu acho que isso começa, sinceramente, no sistema federativo do Rio de Janeiro, onde, por exemplo, os 4 grandes do clube, mesmo se unidos fossem, coisa que infelizmente não são, não conseguiriam eleger o presidente da federação. A maneira como o poder político é distribuído no Rio de Janeiro, e aí também pensando no poder confederativo, já pensando na CBF também, é que impede uma maior representatividade dos clubes. Quer dizer, não é possível, talvez não haja nem interesse numa maior união entre os clubes, na medida em que os clubes pensam que dessa união não vai resultar nenhuma eficácia. Quer dizer, na medida em que da união, pensando pragmaticamente, nenhuma eficácia há de ser gerada, acaba que os clubes começam a pensar somente em si mesmos, né? O mercado tem que crescer, a união é necessária. A condução disso, né, da maneira como o poder é dividido hoje em dia, a responsabilidade maior ainda é confederativa e federativa. Os clubes tiveram, o Flamengo, dentro desse ranking, teve um faturamento maior do que dos outros clubes, seguido muito de perto pelo Palmeiras, mas quem mais faturou esse ano foi a CBF. No Rio de Janeiro, você pensar no Campeonato Carioca, quem mais arrecadou dinheiro com o Campeonato Carioca foi a Federação do Rio de Janeiro. Então, o modelo de união não é um modelo de união somente dos clubes, é um momento de união dos clubes com as suas federações, com as suas confederações, e desde que o modelo federativo e confederativo seja legitimado pela representatividade de cada um desses clubes. É preciso mudar o sistema, é preciso repensar o todo. Como eu comentei antes, esse modelo começou talvez da maneira menos imprecisa, menos correta que se esperasse. Começou dos clubes, partiu para as federações, da federação para as confederações, e depois começamos na FIFA, a FIFA veio com um processo de modalização, que chegou na CBF, chegou na Conmebol, na CBF, e agora retorna para os clubes. É preciso ampliar o espaço de discussão, é preciso efetivamente repensar o modelo confederativo e federativo, o modelo de representatividade, e efetivamente manter, a partir daí, sentindo que, como o mundo também é feito efetivamente de uma visão pragmática, percebendo os clubes que dessa união existirá uma vantagem para todos, acredito que as mudanças que se esperam no futebol brasileiro possam efetivamente acontecer. Não sei se o César concorda comigo nesse sentido. Concordo. Eu acho que os clubes, existe aquela rivalidade dentro do campo, que é sadia, que tem que acontecer, mas fora do campo a gente tem que olhar isso como um produto, né? Então, imagina você tendo 2 jogos
Palmeiras e Flamengo numa semifinal de Libertadores, o quanto não atrai ou seja de público, ou seja de patrocínio pontual, se fosse o caso. Por quê? Porque são dois clubes fortes que estão competindo, que estão ali brigando esportivamente para chegar ao título. Só que fora de campo, para você atrair novos parceiros, você precisa ter algum produto bom, um produto forte que alguém olhe e veja valor naquilo. Caso contrário, ninguém vai se atrair, ninguém vai querer investir em algo que efetivamente tem problema, ou seja de qualidade, ou seja de alguma forma que não seja um produto bom, não queira associar a sua marca àquilo. E eu concordo com o Cláudio, acho que o sistema como um todo tem que ser repensado de uma maneira que todos saiam beneficiados desse tipo de situação. Então, hoje as federações, acho que saiu o balanço da CBF, acho que a CBF tem 245 milhões em caixa, se não me engano. Talvez se juntar todos os clubes não vai dar isso. O balanço, se pegar o disponível ali, caixa, equivalente de caixa dos balanços do clube, acho que não chega nem a metade disso, talvez. Então, mostra um pouco como é que está desequilibrado isso. É a maneira de se repensar, de ver como as coisas realmente têm que acontecer, porque no final os clubes é que são os detentores aí dos artistas, ou seja, que promovem o espetáculo para que vocês vão. Então, ninguém vai a um jogo esperando ver presidente de confederação A, B ou C, simplesmente vão para ver um espetáculo, para ver o jogo e aproveitar o espetáculo. Só que no final a gente vem claramente vendo a saída dos atletas muito cedo por conta das dificuldades financeiras, por conta de tudo, que uma coisa vai acarretando a outra e infelizmente a gente vê os clubes aí cada vez mais cedo liberando os seus atletas, né, as suas fontes de receita muito cedo, porque elas não têm outra alternativa a não ser se livrar e poder fazer caixa com situações como essa. Com um produto mais forte, com um sistema mais forte, com certeza todo mundo tende a ganhar. A minha opinião breve é que enquanto os dirigentes não mudarem as suas mentalidades e não deixarem de ver o adversário como um inimigo, isso não vai mudar. Se a gente vê no Rio de Janeiro, o Eurico Miranda trata o Flamengo como um inimigo, né? Claro que o Cláudio não vai deslizar e falar, chegar a esse aspecto, mas assim, é muito triste o que acontece no Rio de Janeiro. O Eurico Miranda, aquela discussão que eles tiveram pública em relação ao Maracanã foi lamentável, porque você tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão só na última reforma, está abandonado, você tem os clubes, todos eles precisando do Maracanã para gerar receita com sócio, com bilheteria, o Vasco está quebrado e o Eurico chega lá para ficar discutindo a arquibancada, se vai ter a cor vermelha ou não. É um atraso de mentalidade que, enquanto isso não mudar, vai ser difícil fazer os dirigentes se entenderem. Para o César e o Aragaki, eu quero trazer uma outra pergunta, a pergunta do Paulo Diniz. Ele fala, como lidar e efetivamente implantar uma estratégia financeira de médio e longo prazo num ambiente que se troca de presidente a cada 2 ou 3 anos e se tende a ter rupturas de gestão. O Paulo tem toda a razão, não à toa, os dois clubes que hoje estão aqui estão melhor estruturados, são clubes que tiveram uma continuidade política de pelo menos aí uns 4, 5 anos para se estruturar. César. Essa talvez é a maior dificuldade do futebol, de fato, né? Você tem um novo clube, uma nova empresa a cada 3, 4 anos. 2 até. Acho que passa, primeiro, por uma mudança, pensando do ponto de vista legal, por uma mudança do estatuto dos clubes, que garanta uma estrutura profissional de médio e longo prazo. Mas, mais do que isso, passa por uma mudança de mentalidade de quem está dentro do clube, né? Acho que tem uma questão que os clubes, como são entidades associativas, os associados se entendem como donos do clube. Eles são, de fato, aqueles que criaram o clube, mas os donos efetivos, e os clubes só existem com o tamanho de receita que existem hoje por conta das suas torcidas. A televisão não paga o que paga, o patrocinador não paga o que paga, porque tem lá 300, 500, 3 mil associados. Paga porque tem 20 milhões de torcedores, porque tem 15 milhões de torcedores, e esses torcedores merecem, efetivamente, um clube que seja sustentável no longo prazo. Então, assim, enquanto não mudar a cabeça e a mentalidade de quem está dentro do clube, e aí, o clube pode ser uma associação, pode ter um dono, como na Europa tem, pode ter vários donos, não importa. O que importa é a mentalidade. Enquanto os associados, os sócios, se sentirem efetivamente donos e tratarem o clube como o seu quinhão, e não exatamente como um negócio que é nacional e que depende e que precisa prestar contas para essa sociedade que o apoia, não adianta, você pode mudar a regra, pode mudar estatuto, pode mudar o que você quiser. Mas enquanto a cabeça for de eu vou cuidar do meu pedaço, só porque eu fiz este clube,
a coisa não vai evoluir. Me parece claramente que, de formas diferentes, Palmeiras e Flamengo já fizeram isso. Alguns outros clubes estão pensando dessa forma, agindo de uma maneira mais profissional. Mas é mudança de mentalidade. E não dá para esperar que isso aconteça do dia para a noite também, nem simplesmente mudando o estatuto. Precisa mudar a mentalidade. É difícil? É difícil, claro que é. Por isso que tem 2, 3, 4 clubes que alcançaram um certo sucesso e que precisa ser comprovado à medida que as gestões mudem. Só vai garantir efetivamente que o Flamengo conseguiu atingir o patamar de profissionalismo que tem hoje, na próxima eleição, que trocar o presidente e ele seguir essa regra. Mesma coisa que está acontecendo com o Palmeiras agora, aparentemente segue o mesmo modelo. Assim, a gente só vai conseguir confirmar isso em 3, 4, 5 anos. Mas se não mudar a mentalidade, você pode fazer o que você quiser que não vai acontecer nada. Carlos, a falta de continuidade, de planejamento é um dos maiores problemas que a gente tem hoje? Não, de fato, eu concordo com o César, é uma questão de mudar mentalidade e estatuto também, porque, de fato, nem todos os estatutos garantem essa gestão futura. Então, a gente entende que se realmente você inserir essa prática, no mínimo você tem uma pressão contrária, porque aí o dirigente daquela gestão estará agindo contra o estatuto do clube, a pressão será muito maior. Eu acho que a gente precisa um pouco disso também, além da cultura. Eu achei interessante o comentário do presidente do Fluminense, o Abad, sobre o Maracanã, e ele disse exatamente isso. Olha, eu entendo que a gestão do Maracanã deve ficar por conta de uma empresa. Por quê? Eu compactuo muito com a bandeira do Flamengo, mas nós passamos. Então, você vê um próprio presidente do clube dizendo que ele tem um receio de que a gestão dele passe e haja um retrocesso, como no caso de uma gestão de um estádio como o Maracanã. Então, realmente é muito difícil. E não é só no futebol, é privilégio nosso no futebol, porque com os governos acontece isso, diferentemente das empresas. Né? Os governos alteram, mas o plano diretor da cidade não necessariamente continua. Ele pode partir do zero e querer refazer a cidade. Então, esse é um grande desafio mesmo. Eu queria só complementar, é importante também que a comunicação clube-torcida seja bem feita. Né? Não adianta você mudar toda a gestão, profissionalizar, se a comunicação não for clara, dizendo, olha, nós vamos segurar agora, vão ser 2, 3, 4 anos de dificuldade, para daqui 4, 5 a coisa evoluir. Precisa uma boa comunicação, precisa trazer a torcida para junto desse processo. E mais, né, também, vamos ser ingênuos aqui, o clube precisa ganhar, passado este período, o clube precisa ter retorno em campo. Porque também ninguém quer ser campeão de balanço, campeão de resultado. Assim, tem que ter uma gestão importante, controlada, mas precisa, no final do dia, isso se transformar em título, porque senão não adiantou nada, né? Heróis da grande campanha não enche a barriga de ninguém. Eu ainda tenho a esperança e o sonho de um dia ver os clubes sociais separarem o futebol e o futebol estar numa empresa diferente. Que você tem uma administração do futebol que está sempre ali, que está subordinada ali ao clube social, como um conselho de administração está um conselho ao corpo executivo de uma empresa, mas que muda o clube social sem mudar toda a estrutura do futebol. Ainda espero que isso aconteça um dia. No mundo, na Europa, você pega os clubes, todos eles têm uma estrutura parecida com essa, só o Real Madrid e o Barcelona têm ainda sucesso com a estrutura social, de clube social, o Conselho Deliberativo, mas todos os grandes clubes ingleses, italianos, várias outras praças já seguem esse modelo. Temos mais uma pergunta aqui do Fernando Lamonier. Ele lembra que o Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, dizia que quando o Flamengo e o Palmeiras errassem menos, acabaria com o futebol brasileiro, porque haveria uma disparidade financeira entre eles. E ele pergunta, como melhorar a gestão em todos os clubes e garantir que a competitividade continue a existir, sendo que os clubes do eixo recebem desproporcionalmente mais do que os demais. Antes de passar para os clubes, a divisão de receita aqui no Brasil ela não é tão desproporcional quanto parece. Se você pega todo o dinheiro de televisão da primeira divisão e vê qual percentual de cada clube no bolo, você vai ver que o Flamengo tem 12%, que o Corinthians tem 10%, que o Palmeiras tem 9%, o São Paulo tem 9%, e aí Santos, Atlético, Vasco, vários outros têm 6%, 6%, 6%, 6%, 6%. Esse é um tipo de divisão que não acontece em outras praças na Europa, por exemplo. Na Espanha, essa divisão é muito mais desequilibrada, é um exemplo clássico, né? Mas inclusive na Itália, na Inglaterra, a divisão de televisão não é tão diferente assim da brasileira. Então, e aonde está o desequilíbrio? No estádio. O que esse moço está gerando de dinheiro com o estádio, com o sócio torcedor,
não vai ter Vasco, não vai ter Botafogo, não vai ter clube que consiga competir com isso. O desequilíbrio está em receitas que não são controladas, que é o estádio, que é o patrocínio, que é o sócio-torcedor, todas elas atreladas ao tamanho da torcida. Dito isso, qual é a sua avaliação sobre divisão de receita e sobre esse comentário do Calil de que o Palmeiras e o Flamengo, se errassem menos, dominariam? Paciello. Bom, primeiramente, voltando a 2013, a receita era um nível realmente muito diferente do que a gente tem hoje. O que a gente definiu lá atrás era justamente o que nós queremos daqui a 2, 4, 6, 8 anos. Então, foi definido um plano para que a gente chegasse hoje. Até me recordo de uma conversa com o Paulo Nobre na academia de futebol, onde eu disse para ele: Paulo, nós vamos precisar de uns 6 a 8 anos para pôr isso aqui, se tudo der certo, não fizemos muita coisa errada, no trilho, né? E não estou muito errado, nós estamos aí, o Maurício, Paulo ficou 4 anos, nós estamos no 5º ano, basicamente, dessa gestão, de uma continuidade de gestão, e as coisas aconteceram. Então, quem tem receita estrutural, como o Palmeiras tem uma arena muito, muito forte, uma torcida engajada, e receita recorrente, de uma certa pulverização, uma diversificação que a gente entende que hoje está razoável, mas ela pode melhorar, eu acho que assim tende a ter muito mais sucesso no campo esportivo do que outros times que não atuarem nessa situação. Por quê? Porque no final a torcida, o que gera de receita do sócio-avante, que nós em 2013 nós criamos um produto novo, né? Porque na verdade não existia um produto até então que era muito mal utilizado, que gerou uma fonte de receita que muita gente internamente não acreditava do que podia gerar. E, por sua vez, foi visto o valor junto aos torcedores e hoje ela representa, junto com a bilheteria, um valor bastante interessante dentro do nosso portfólio de fonte de receita. Agora, o que é importante frisar é que isso, primeiro, não vem da noite para o dia, e segundo, se a gente não continuar trabalhando, engajando o torcedor, seja com time competitivo, seja com ações que esse torcedor veja valor, também não adianta muita coisa. Não adianta você ter um cliente lá que não vê muito interesse em estar investindo de alguma forma os seus reais, bem como o César comentou, que nós estamos vindo aí de 2 anos de crise, de recessão e tudo mais. O Palmeiras é a maior média do Campeonato Brasileiro, com um ticket médio mais alto. Então, é o que todo mundo gostaria de ter nos seus clubes, né? Então, o jogo com o primeiro jogo que teve na semana passada, uma semana antes nós já tínhamos 25 mil ingressos vendidos. Então é algo realmente que, se você trabalhar ali no dia a dia e conseguir cativar isso, é uma coisa que realmente o benefício ele vem, ele está lá. E eu concordo que Palmeiras e Flamengo nas suas áreas e atuando da maneira que está e continuando com receita que é recorrente, que o Palmeiras nunca trabalha com venda de jogador, sempre vai ser um upside no negócio, para realmente ou pagar suas dívidas ou se manter para poder fazer a coisa acontecer. Se isso não tiver realmente esses 3 pilares entre arena, bilheteria e um patrocínio bastante forte, recorrente, não há clube que sobreviva sem esses 3 pilares. E um dado interessante, o Palmeiras e Vasco são 2 clubes que têm torcidas, assim, pelo menos nas pesquisas de torcidas nacionais, eles têm tamanhos similares. O Vasco tem um faturamento em 16 de 5 milhões de reais em bilheteria, e vocês têm quanto? 40? 50? Então você vê a diferença financeira que se abriu por conta de uma nova torcida, um novo estádio, uma nova gestão e uma visão diferente. Cláudio, o Flamengo tem uma folha salarial que hoje é 3 vezes a do Vasco. No passado não era assim. A disparidade está aumentando. Você acha que vai haver um período de soberania do Flamengo e do Palmeiras? Eu imagino que isso vai ser uma decorrência natural se os outros clubes efetivamente não se reestruturarem, né? O Vasco da Gama, eu vou lhe dizer, nas últimas eleições nos clubes de futebol co-irmãos do Rio de Janeiro, em todas elas eu conversei e tentei ajudar membros até da oposição, ou membros que depois se tornaram situação. E falo isso com muita tranquilidade, repetindo meu discurso de que é preciso que todos cresçam. O Flamengo não tem pretensão nenhuma de ser o menos medíocre dos medíocres. A gente quer ser o melhor dos melhores.
o mercado tem que crescer e eu preciso que a rivalidade entre Flamengo e Vasco não seja uma rivalidade simplesmente de se falar na televisão ofensas um para o outro, se provocar a torcida, né, basófias, coisas do tipo. A gente precisa que a rivalidade exista, porque isso fomenta a torcida, mas efetivamente que isso gere resultados que retroalimentem os clubes a buscarem patamares melhores, né? No que foi dito aqui sobre essa concentração, eu acho que eu gostaria de recorrer aqui um pouco ao conceito filosófico de igualdade, né? Antigamente se dizia que o princípio da igualdade surgiu como de que todos deveriam ser tratados de forma igual. E depois se evoluiu, né, filosoficamente, até juridicamente, para um conceito chamado de isonomia. O conceito de isonomia prevê que você trata os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Tratar desiguais com igualdade é a maneira mais cínica do mundo de se cometer injustiças. Então, o Flamengo e o Palmeiras ocupam esse papel que hoje em dia tem e conseguem maiores receitas, porque, de maneira desigual, se profissionalizaram mais, se tornaram mais competentes, tiveram coragem e eficiência para chegar onde chegaram. Você bem colocou a questão da concentração da renda de televisão, que no Campeonato Espanhol chega a 54% entre Real Madrid e Barcelona. Aqui chega no máximo a 18%, 19% entre Flamengo e Corinthians. Quer dizer, longe de ser isso. No Campeonato Inglês, o Leicester foi campeão. E se você separar o direito de TV dele e dos principais atuantes da Liga, ele tem uma receita muito menor. E ainda assim ele foi capaz de ser campeão. Porque ele também tem custos menores, porque ele foi eficiente na utilização dos seus recursos. Então, essa ideia de que a TV efetivamente comete alguma injustiça, não comete. Ela não comete. Ela paga para aqueles que oferecem maior retorno de mídia aos seus parceiros. Então, a minha visão é de que esse protagonismo que hoje existe pode continuar se perpetuando, mas não é o ideal. Eu gostaria que os outros clubes buscassem, não só dentro de campo, mas também fora deles, um crescimento maior, porque, volto a dizer, teremos Flamengo e Palmeiras campeões de tudo, mas não seremos Real Madrid e Barcelona. Eu gostaria que fôssemos. Então, tenho todo o meu apoio, qualquer medida que seja feita para que o crescimento se dê para todos. Agora, com justiça. Aqueles que mais se esforçarem, se reorganizarem e buscarem melhores recursos financeiros a partir de suas competências internas, têm que ser premiados efetivamente com mais dinheiro e aí buscar os resultados dentro de campo. Muito bem, temos poucos minutos e mais uma pergunta. Pergunta do Adnan Jabor. Ele pergunta qual é o papel do sócio-torcedor na saúde financeira dos clubes. Ele diz que vê poucas ações para trabalhar com essa base de pessoas apaixonadas. Pergunta como explorar melhor e criar mais demanda, né, gerar mais receita. César, você que passa por todos os balanços financeiros, você sabe bem o tamanho do sócio-torcedor nos clubes. O que você acha disso? O sócio-torcedor foi uma estratégia inteligente para suprir o season ticket, para ser equivalente ao season ticket europeu. Como você não tem um calendário exatamente organizado no Brasil, o sócio-torcedor garante a esse público o acesso relativamente mais fácil ao ingresso e até, de certa forma, mais barato. Acho que o modelo, de certa forma, ele é um modelo bom, mas um modelo limitado. Ele funciona bem em quem tem estádios menores, funciona bem quando o time está melhor, e basta ver a diferença entre, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, aqui em São Paulo. A diferença de ticket médio é gritante, o estádio com 40 mil, Palmeiras e Corinthians, está sempre lotado, o Morumbi com 40 mil, você olha e acha que está meio vazio. E você não consegue engajar o torcedor num processo onde você sabe que você vai ter sempre lugar no estádio para comprar, exceto ali numa semifinal de Libertadores ou no momento mais agudo do campeonato. Então você não consegue engajar da mesma forma. E eu acho que o modelo de sócio-torcedor ele vai chegar no momento que ele vai exaurir, porque hoje ele é tratado muito mais como uma antecipação de venda de ingresso do que como um modelo efetivamente de engajamento do torcedor, aproveitando a lealdade desse torcedor com o clube. Então, assim, imagino que no curto prazo os clubes têm que começar a repensar um pouco esse processo, porque passa a ter uma limitação de acesso. Não adianta ter 300 mil sócios-torcedores se o único benefício, ou o maior benefício, é você trocar esta sociedade por uma facilidade de comprar ingresso, né? Assim, eu acho foi um modelo importante, inteligente para você agregar receita e antecipar a receita de vinda de ingresso. Agora, vai ter que passar por alguma alteração onde você consiga, de fato, trazer um pouco mais do torcedor que está ávido por participar, especialmente quando a gestão é uma gestão que ele consegue enxergar resultado do outro lado. Carlos, o que está faltando para o torcedor
ir ao estádio, se interessar mais pelo futebol? Porque a gente acha que o futebol brasileiro é muito grande, mas as nossas médias de público são pífias, né? O que está faltando? Bom, o torcedor é um pouco mais inteligente, né? Ele procura participar de campeonatos que realmente lhe interessem, como Libertadores de América, Brasileiro, Copa do Brasil. Às vezes a gente acompanha muito os públicos e rendas. Se a gente comparar Carioca e Paulista, tirando o Flamengo que saiu da curva, alguns públicos decepcionantes e alguns clássicos no Rio que me chamaram a atenção. Eu vi jogos que o Corinthians ou o Palmeiras sozinho, ele batia público dos 4 grandes do Rio, jogando 4 vezes. O Parcela falou que tem um programa bom de sócio torcedor, de fato, contempla um público significativo. Eu acho que passa muito pelas arenas, né? As arenas acabam favorecendo alguns times também grandes e famosos que conseguem levar a torcida. Por exemplo, falar em público, no sábado, esse sábado passado, primeira rodada do Brasileiro, Corinthians Chapecoense, público 31 mil pagantes. Quer dizer, primeira rodada, é um público fantástico, do Palmeiras 33. Então, de certa forma, as arenas têm despertado, e claro, a situação do clube no momento ajuda muito o torcedor, né? Eu vejo o Grêmio levou 12 mil pagantes contra o Botafogo, um clássico Fluminense e Santos, 2 bons times, tivemos 8 mil pagantes, praticamente. Muito bem, o painel encerrava às 10h35, são 10h37, então eu agradeço a participação de todos e passo a bola para a nossa chefe. Se retirar, por favor.